Empresas estão deixando a China. Entenda o porquê. Atualmente, a China parece estar passando por um período de inquietação. Empresas de todas as partes do mundo estão deixando o país em grande número, transferindo suas fábricas para outros locais e deixando para trás instalações industriais vazias e milhares de funcionários desempregados. Mas o que está por trás dessa tendência? Será que todas as empresas vão abandonar a China? E qual será o destino dos trabalhadores? Vamos explorar nesse vídeo essas questões. A China ingressou na Organização Mundial do Comércio, OMC, em dezembro de 2001 e, desde então, experimentou um crescimento econômico impressionante, saltando da sexta economia mundial para a segunda posição, atrás apenas dos Estados Unidos. A partir desse marco, a China se tornou a fábrica do mundo. Empresas de diversas indústrias, especialmente as de tecnologia, construíram fábricas em seu território e contrataram a mão de obra chinesa para fabricar uma ampla variedade de produtos. De acordo com o Banco Mundial, em 2001, a extrema pobreza na China era de 32% da população. Já em 2016, apenas 15 anos depois, esse índice havia caído para apenas 0,5%. Para as empresas globais, isso representava um verdadeiro negócio da China, pois elas recebiam subsídios fiscais para construir suas fábricas e contratavam trabalhadores chineses, que por muitos anos foram a mão de obra mais barata do mundo. No entanto, essa lua de mel parece ter chegado ao fim. Na última década, e em especial nos últimos 3 anos, cada vez mais empresas estão abandonando a China. Nos últimos anos, especialmente após o início da pandemia, o governo chinês vem endurecendo as regulamentações internas e mantendo uma comunicação não muito amigável com os demais países, principalmente com o mundo ocidental. Isso gera tensões e incertezas políticas, fazendo com que muitas empresas passem a ver a China com outros olhos. O que antes era um paraíso para as empresas do mundo, agora é um mar de instabilidade. Aos poucos, e cada vez mais rápido, algumas empresas começaram a mudar o seu foco para outros locais do mundo, especialmente na Ásia, como a Índia, Indonésia e Tailândia. Em 2009, a empresa Nike causou um certo constrangimento ao governo chinês ao fechar uma enorme fábrica na China. Nos últimos anos, milhares de empresas fizeram o mesmo, só que agora sem o menor constrangimento. De acordo com um relatório do DataBank, em 2022 existiam aproximadamente 2.600 empresas japonesas atuando dentro da China. Menos de um ano depois, mais de 2.100 dessas empresas simplesmente deixaram o país por causa das incertezas do governo chinês. Outra pesquisa, agora realizada pela União Europeia, definiu que em 2022, aproximadamente 80% das empresas europeias acreditavam que investir na China tinha deixado de ser um bom negócio. Mas de quem é a culpa dessa mudança de mentalidade mundial? Por incrível que pareça, boa parte da culpa da fuga das empresas da China é do próprio governo chinês. Em meio à persistente pandemia, a China adotou uma política de tolerância zero, mantendo em vigor medidas restritivas como o fica em casa, a economia a gente vê depois. Essa abordagem tem gerado um impacto significativo nas empresas instaladas no país, uma vez que vivemos em um mundo interligado, onde uma empresa depende de várias outras para produzir seus produtos. A situação é complexa e está em constante evolução. É evidente que a relação entre as empresas globais e a China está mudando, e as implicações dessa mudança para a economia global e para os trabalhadores chineses ainda estão sendo compreendidas. Uma empresa, por exemplo, depende de várias outras que fornecem componentes para seus telefones e computadores. Se qualquer uma dessas empresas envolvidas na cadeia de suprimentos parar, toda a cadeia para, resultando em falta de produtos nas prateleiras, seja para capitalistas, socialistas ou comunistas. Talvez você tenha ouvido falar da recente falta de componentes eletrônicos e de processadores que impactou a fabricação de computadores e até carros e geladeiras. Isso ocorreu porque algumas empresas da cadeia de produção tiveram suas atividades suspensas, muitas delas localizadas na China. Quando isso acontece, o mundo inteiro para, o que não é bom para os negócios de ninguém. Um levantamento realizado pela União Europeia descobriu que 51% da logística das empresas alemãs e 46% da cadeia de suprimentos dessas empresas, todas localizadas na China,
sofreram interrupção parcial ou total por causa das regulamentações do governo chinês, novamente em função da pandemia no país. Quando uma empresa pede flexibilidade ao governo chinês, a resposta é sempre agressiva e nada flexível. Esses problemas fazem com que as empresas comecem a replanejar o seu futuro, e para muitas delas, o futuro não está na China. Vendo essa situação, alguns países começaram a oportunidade de pegar uma boa fatia deste mercado mundial e passaram a oferecer benefícios fiscais para que as empresas estrangeiras montem as suas bases. Os Estados Unidos, por exemplo, aumentaram o incentivo para as empresas que fabricarem os seus produtos no país, além de alterarem uma regra básica, onde os produtos comprados por órgãos do governo federal precisam ter mais de 55% dos componentes fabricados em solo americano. Este número vai aumentar para 75% em 2024 e depois para 75% em 2029. Assim, órgãos do governo americano basicamente só poderão comprar equipamentos fabricados quase que inteiramente dentro dos Estados Unidos. Já o Vietnã reduziu o imposto máximo das empresas instaladas no seu território de 22% para 20%, além de outros benefícios fiscais para importações e exportações. A lista de empresas que estão deixando a China é enorme, incluindo gigantes da tecnologia como Google e Apple. A empresa Wistron, que é a dona do terceiro maior contrato de fornecimento de componentes eletrônicos para a Apple e que tinha inaugurado sua fábrica na China em 2012, fechou as suas portas em abril de 2023. Da noite para o dia, milhares de funcionários perderam seus empregos. Todos os equipamentos da fábrica foram levados para outras instalações da Wistron em outros países, especialmente na Índia. Já na fábrica na China, restaram apenas fios e caixas vazias jogadas pelo chão. A China, que já foi conhecida por ter a mão de obra mais barata do mundo, agora enfrenta um futuro incerto. Nos últimos anos, a paisagem econômica da China tem passado por uma transformação significativa. Com um grande número de empresas de tecnologia estabelecidas no país, os trabalhadores chineses tinham uma variedade de opções de emprego, o que naturalmente levou a um aumento no valor da mão de obra. No entanto, essa realidade está mudando rapidamente. Com a saída em massa de empresas estrangeiras do país, até mesmo os jovens chineses recém-formados estão enfrentando o desemprego. Em 2022, a China formou mais de 10 milhões de jovens, e com tantos jovens com formação, mas sem vagas de emprego, a concorrência aumentou ainda mais, fazendo com que o preço da mão de obra voltasse a cair, reiniciando o ciclo. Durante muitos anos, praticamente tudo o que consumíamos era made in China, ou seja, fabricado na China. De tênis a computadores, de celulares a brinquedos, tantas empresas concentradas no mesmo país e fabricando tudo que o mundo consumia, geraram aos poucos dois problemas graves que afetaram todas as empresas envolvidas: a falsificação e o roubo de tecnologia. Quase qualquer nova tecnologia que deveria ser mantida em segredo já está nas mãos dos concorrentes pouco tempo depois. Normalmente, as empresas não falam muito sobre o assunto, mas ao longo dos anos, isso vem sendo uma pedra no sapato de todos. Por exemplo, ao longo dos anos, a Apple fabricou a maior parte dos iPhones na China. Com o iPhone 4, a Apple criou uma tecnologia chamada de circuito impresso flexível, ou FPC, que permitia reduzir o tamanho e o peso dos componentes eletrônicos dentro do celular. Essa tecnologia foi adotada por outras empresas chinesas e incluída nos telefones das marcas concorrentes chinesas, como a Xiaomi e a Oppo. Hoje em dia, existem diversas cópias de aparelhos vendidos pela Apple ou pela Samsung, como notebooks ou relógios inteligentes. São produtos praticamente idênticos aos originais e praticamente todos eles são fabricados e vendidos por empresas chinesas. Este é um assunto tão amplo e tão complexo que merece uma análise mais aprofundada. Por muitos anos, a China foi a fábrica do mundo. Essa realidade gerava empregos, movimentava a economia e gerava muitos impostos. No entanto, a China tem um problema grave de arrecadação de impostos, e a maior parte do seu povo não paga impostos sobre os seus ganhos. Essa questão dos impostos na China é um tema que merece uma investigação detalhada. Agradeço pela sua atenção e espero que continue acompanhando as análises e discussões sobre esses temas importantes.